Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li A Casa das Sete Mulheres, da Letícia Wierzchowski. Eu acho que todo mundo já ouviu falar da Casa das Sete Mulheres, né? Porque a Globo fez uma minissérie que ficou bastante famosa aí no início dos anos 2000, não muito depois que esse livro foi escrito. A obra televisionada foi sim baseada nesse livro, com algumas diferenças. Eu não assisti a série. Na época eu ainda era criança, os meus pais não me deixavam assistir, também passava a tarde, enfim, eu não sabia que tinha sido baseada num livro. Eu só lembro que às vezes eu assistia propaganda na TV e me marcavam assim aquelas imagens, né, do pôr do sol avermelhado com aqueles bustos das sete mulheres, que era meio que a thumb da série, né, e eu sempre achei que aquilo poderia ser muito interessante, eu achava muito forte aquela imagem, e anos depois só que eu fui descobrir que tinha sido baseada num livro, fiquei com muita vontade de ler, mas é aquela coisa, a gente tem vontade de ler um monte de coisa e vai enrolando, vai colocando na pilha imaginária dos livros que quero ler um dia. Só que um dia eu tava na casa da Ju Spor e comentei que eu queria ler esse livro e ela falou, amiga, pode pegar, eu tenho aí na estante, não gostei muito, eventualmente vou me desfazer, então fica à vontade. E aí eu realmente peguei e eu achei que o livro tinha me chamado naquele momento, então logo peguei pra ler. E eu acho que o livro tem alguns problemas, mas no geral eu gosto bastante dele, foi uma leitura com a qual me envolvi bastante, eu li super rápido e enfim, hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre ele. Bem, A Casa das Sete Mulheres, ela vai retratar um outro lado da Revolução Farroupilha, né, que foi uma revolução que aconteceu no sul do Brasil de 1835 a 1845. Eu não estudei sobre ela em conjunto com a leitura do livro e nem depois, então eu não vou ter muitos dados históricos e políticos para passar. Eu vou ter aqui para comentar o que a história do livro me trouxe, que é, como eu falei, esse outro lado, o lado dos que não estavam na guerra, o lado das mulheres que estavam em casa esperando que os homens voltassem da guerra. Eu lembrei muito, enquanto eu li esse livro, de Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, onde ela comenta que a literatura produzida por mulheres era considerada menor porque os homens podiam narrar o que estava acontecendo na guerra, enquanto as mulheres narravam o que acontecia na sala. E é claro que esse é um problema grave de estereótipos a serem quebrados, mas mergulhando nessa fala da Virginia, eu só consigo dizer que esse livro comprovou pra mim que eu prefiro 1000 vezes saber o que tá acontecendo na sala, porque em alguns momentos do livro a gente passa a ter inserções do que estava acontecendo na guerra, então o livro é narrado em terceira pessoa e a partir de determinado momento a gente começa a saber um pouco do que estava acontecendo com os homens, e eu só digo que eu só queria que essas partes acabassem logo e eu voltasse para viver aquela situação das mulheres sentadas na sala. Eu acho que muita gente por muitos anos subjugou isso, superestimou esses momentos mais internos, mas eu acho que, enfim, eu acho que ali a gente tem muito mais material para colher do que em cenas de guerra, com luta, com morte, enfim. Bem, então a gente tem aqui um livro de ficção histórica em que a gente vai acompanhar então as mulheres da família de Bento Gonçalves. Bento Gonçalves, o grande líder da Revolução Farroupilha, é um estancieiro, ele vai então sair com seus homens em busca de instaurar essa revolução, mas antes disso vai colocar as mulheres de sua família, sua esposa, filhas, sobrinhas, irmãs e crianças, numa casa mais isolada no campo, né? E para que elas fiquem ali protegidas enquanto eles lutem e fiquem juntas, dando força uma para outra. De qualquer forma, quando eles tomam essa decisão, eles acreditam que a revolução vai ser super rápida, ao contrário do que se imagina, ela dura 10 anos, e a gente vai acompanhar então 10 anos da vida dessas mulheres juntas dentro dessa casa, se dando força, se apoiando, enfim, vivendo momentos de angústia e aflição. Em primeiro lugar, assim, eu acho que não dá pra gente julgar com anacronismo uma obra que visa retratar ali meados do século XIX. A vida era outra, as mulheres eram outras, as posições sociais e status eram outros. Então, sim, a gente vai acompanhar aqui mulheres totalmente dentro do padrão, mulheres que não fazem nada pra sair de seu status, e tá tudo bem, sabe? A gente só tá acompanhando elas. É claro que naquela época já deviam existir alguns grupos de mulheres revolucionários. Não é o caso. E tá tudo bem, a gente vai ficar com essas mulheres na casa, a gente vai viver as angústias com elas, a gente vai se entediar com elas, eventualmente nós mulheres do século XXI vamos passar um tanto de raiva com as aspirações delas, que são basicamente
que basicamente tem a ver com homens, né? Então, é tudo que uma mulher mais podia almejar na época era o casamento, e era realmente o que elas almejavam. As irmãs do Bento Gonçalves e a esposa dele, é claro, que viviam praticamente ali só esperando que seus homens voltassem, e viviam em função de receber uma nova carta, com muito medo de que essa carta trouxesse más notícias, mas enfim, viviam em função de seus homens e de seus casamentos, enquanto as meninas mais novas, suas sobrinhas e filha, que foram levadas para lá, viviam em função de pensar que estavam perdendo os bailes e pensar que elas só queriam que tudo tivesse normal para que elas pudessem casar e construir a família delas. Então, meio que sim, a vida delas está focada nisso, e eu não vejo problema. Eu acho que, assim, pelo livro ter escrito em 2000 e não na época, talvez, na minha opinião, falte um pouco de reflexão em cima disso. Nem na história, assim, eu diria que talvez um prefácio já faria essa função. Nesse caso das mulheres, mas também num outro caso que eu acho até mais delicado, que é o caso da escravidão, né? Nesse período aqui do Brasil que é retratado, a escravidão ainda era legalizada e acontecia, e acontece nessa família que a gente vai acompanhar. Então, os Bento Gonçalves, eles não são milionários, mas eles têm posses e, consequentemente, eles têm negros, né? É assim que eles falam. Logo no início da história, eles falam que foram levados para casa 7 mulheres, algumas crianças e uma negra. Então, os escravos, eles estão presentes na história de uma maneira bem en passant, na verdade. Eu acho que a autora só quis colocar esses pontos pra gente lembrar que era uma época que a escravidão existia, e ela não queria fazer de conta que ela tinha ignorado isso, mas ela não tratou disso na história, nem de forma panfletária, nem de forma não panfletária, assim. A gente sabe que uma negra foi junto pra casa, mas essa negra mal e porcamente aparece. Então ela não quis tratar dessa questão de maneira nenhuma, ela só colocou lá pra ninguém ler o livro e criticar e falar: mas nessa época tinha escravo, cadê os escravos? Eles estão lá. Mas ela não suscita nenhuma discussão a respeito disso, e eles poucos são envolvidos na história. Eu sinto falta disso, nem que fosse num bom prefácio na edição que falasse um pouco sobre isso e propusesse a reflexão. Eu acho assim que cada um é livre para produzir o tipo de literatura que quer, e eu não acho que todas as histórias têm que ser panfletárias, mas eu fico pensando no papel da literatura, e eu fico pensando se uma história que não tenha nenhum suscito à reflexão não perde um pouco do seu papel, no sentido de transgredir e de alfinetar mesmo, e acaba sendo normalizadora, né? Eu não sei, posso estar viajando, mas sei lá, não tenho muitas críticas à história em relação a isso, eu só acho que um bom prefácio seria interessante. Bom, a gente vai então passar esses 10 anos aqui junto com essas mulheres dentro de casa. Como eu comentei, em alguns momentos a gente vai começar a ter inserções de guerra, e eu acho que isso foi uma certa imaturidade e inconsistência da autora, porque o livro é dividido em anos, então cada ano de guerra, né, de revolução, é um capítulo aqui, e eu acho que ela decidiu essa questão de falar um pouco dos cenários de guerra depois que ela já tinha começado, porque a gente não tem isso no início do livro, e de repente, sei lá pra 1840, uma grande parte dos capítulos começa a ser tomada por isso, e eu não vejo por que isso não acontecia antes, a não ser porque ela não teve essa ideia antes. Então, isso me demonstrou uma grande falta de consistência da autora, foi uma das coisas que mais me incomodou no livro, e enfim, né, também assim, são os trechos que eu menos gosto, apesar de que, claro que aconteceu algumas coisas interessantes vez ou outra, que eram interessantes da gente saber. Eu confesso que eu preferia ler logo pra voltar pra sala e pra saber o que as mulheres estavam passando, essa angústia, dessa espera. Eu acho que a autora ganha muitos pontos no quesito situar a gente no ambiente na época, porque não sei, a escrita dela é muito descritiva de uma forma que funciona. Eu me sentia na sala com aquelas mulheres, eu sentia a vibe delas, a angústia no ar, o tédio também, por que não, né? Eu acho que ela conseguiu salpicar esse tédio e essa angústia no texto de maneiras muito vívidas, porque no início elas achavam que aquilo ia durar pouco, que ia ser rápido. Quanto mais o tempo passa, mais elas já estão exaustas daquela situação, e menos o tempo passa, então tudo vai ficando mais arrastado, elas vão ficando mais aflitas, mais cansadas, mais entediadas. E eu acho que isso tudo tá muito presente na escrita da autora, sem que ela tenha que dizer. O ritmo diz por si. Eu acho que esse é um grande louro da obra dela.
bem como a questão de situação de tempo e espaço, né? Ela fala dos cheiros das comidas, ela fala do barulho do vento lá fora, ela fala do pôr do sol, e parece que a gente realmente consegue ver, sentir o cheiro, os barulhos de tudo que ela tá falando. Então ela escreve muito bem, ao meu ver, nesse ponto. Uma outra questão que a gente tem aqui que eu achei interessante é através da personagem da Rosário, que se apaixona por um fantasma, né, de um soldado que já morreu. Então esse fantasma visita o quarto dela e ela cria uma grande relação com esse fantasma, ela quer se casar com ele, ela acaba indo parar num convento, porque todo mundo fala que ela é louca e começa a ficar muito preocupado. E eu achei que essa foi uma inserção muito pontual da autora para ela se cismar ali, se colocar como uma autora da América Latina, né? Eu acho que essa foi uma inserção muito interessante de realismo fantástico, e pensando por esse lado, eu não tenho como não colocar esse livro ali numa caixinha de 100 anos de solidão e a Casa dos Espíritos, porque a gente tem um tratamento muito político, mostrando uma revolução, seja ela uma revolução que existiu, como no caso da Farroupilha, ou que não existiu, como no caso da de 100 anos de solidão. Eu acho que a de A Casa dos Espíritos fica ali no meio, né, porque ela é muito parecida com a ditadura chilena, mas ela não é ipsis literis ali, como a gente tem a revolução aqui. Mas enfim, então a gente tem essa questão política e a gente tem esse dedinho de realismo fantástico, que é um clássico da literatura latino-americana. Então eu acho que a autora fez bem em se inserir nisso e bancar isso, e eu gosto do arco de desenvolvimento dessa história e da Rosário, e enfim. O livro, no geral, ele é narrado em terceira pessoa, mas a gente também tem inserções dos cadernos de Manuela, que é uma das outras sobrinhas do Bento Gonçalves, ela é irmã da Rosário, e ela talvez seja a personagem principal do livro, né? Na série ela foi atuada pela Camila Morgado, e ela que vai se apaixonar pelo Garibaldi. A Manuela é uma menina muito romântica, ela tinha 15 anos quando ela foi pra casa, quando a Revolução começou, e quando termina ela vai ter 25, então ela viveu esse período no auge da adolescência dela, da passagem para a vida adulta e dessa idade em que as mulheres da época casavam, e ela é uma adolescente romântica, ela só queria estar indo para os bailes, ela tá ali vivendo essa situação, e ela escreve, ela se apaixona. Então ela é uma personagem muito impactante aqui na história também. A gente vai ter uma outra história muito interessante vivida pela Mariana, que é a outra irmã da Manuela e da Rosário, que ao meu ver é digamos, um pouco mais femininamente revolucionária do que as outras duas. Mas enfim, eu gosto das histórias que a Letícia escolheu para cada uma das moças que estavam ali. A gente tem também a Perpétua, que é filha do Bento Gonçalves e que mesmo durante a guerra vai conseguir se apaixonar e casar. Então cada uma tem uma vivência diferente, cada uma tem uma situação diferente para viver e para mostrar pra gente acompanhar, além, é claro, das angústias das mulheres mais velhas, que são as irmãs e a esposa do Bento, que já viveram a sua vida, já têm seus filhos e meio que estão ali para se preocupar, para dar conta de tudo e sofrer pela volta ou não volta dos seus homens. E então é isso, gente. Eu acho que é um livro interessante, não é um livro perfeito, né? Eu acho que faltou maturação, faltou um pouco de consistência. Talvez se ele tivesse sido um livro melhor editado, ou enfim, né, se a Letícia tivesse tido um plano desde o início, que ela não tivesse mudado no meio, que pra mim é claro que ela mudou de ideia no meio. Mas enfim, tem mais 2 livros, né, a série da Casa das Sete Mulheres. Eu, pra ser sincera, não sei se eu tenho vontade de ler os 2. Eu acho que o mais importante é esse aqui mesmo, que passa durante os 10 anos da Revolução. Mas enfim, né, se um dia eu ler, vai aparecer por aqui. E pra aproveitar, eu vou também indicar o vídeo da Natasha, do canal Redemoinhando, sobre esse livro, que foi um vídeo que eu gostei bastante, e eu acho que eu e a Natasha, a gente concordou muito em várias opiniões acerca dessa obra, então o link vai estar aqui embaixo para vocês conferirem também. A Natasha é incrível, ela é historiadora, ela lê pra caramba, o canal dela é uma ótima fonte de informação e conhecimento, então se vocês não conhecem, já vejam aqui embaixo e se inscrevam. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!